Nossa, gente, se no começo da edição já achava o Fiuk insuportável, agora então nem se fala. Detesto, a cada dia que passa eu detesto mais ainda aquele homem, credo. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar de BBB e vamos falar do Fiuk mais uma vez. Mas se no vídeo passado eu estava defendendo ele naquele aspecto e apenas naquele aspecto em que ele foi ali vítima daquele comentário do Rodolfo, daquelas piadinhas homofóbicas do Rodolfo, hoje eu tô aqui pra falar muito mal do Fiuk porque eu detesto o Fiuk. Ai, ele é horrível. Horrível, horrível, horrível. Mesmo antes de entrar no Big Brother, já era alguém que eu não gostava, agora então só se intensificou todo o meu ranço por ele. Mas antes de falar do Fiuk, eu tenho que falar pra vocês sobre esse conceito que eu coloquei aí no título, né, que é o gaslighting, que eu sei é uma palavra estranha, é uma palavra difícil, é uma palavra que a Kéfera adoraria usar, mas é uma palavra que não tinha como eu não usar aqui no título, né, eu ainda coloquei ali, enfim, a continuação do que seria gaslighting, mas gaslighting é exatamente isso, é quando um homem tenta fazer uma mulher parecer doida, sabe? Quando a mulher não tá doida, ele distorce todos os fatos para fazer essa mulher parecer doida. E essa prática tem um nome específico, né? Porque é muito comum isso ser feito contra mulheres. O que não quer dizer que vai acontecer apenas contra mulheres, porque muitas vezes as pessoas distorcem as coisas contra homens também. Basta ver a Carol Conká, né? A Carol Conká fez muito, muito, muito gaslighting com o Arcrebiano. Não só com o Arcrebiano, né? Mas com, enfim, muitas pessoas ali na casa, né? Porque ela distorcia todos os fatos quando ela iria contar alguma coisa. E ela distorcia e repetia tanto aquelas coisas que a pessoa começava a duvidar de si mesma, né? Que foi o que aconteceu com o Arcrebiano. Ele começou a questionar se ele teria sido abusivo com a Carol mesmo, igual ela estava falando. Então, enfim, isso é gaslighting. E isso é o que o Fiuk tem feito lá dentro. Isso é algo que o Fiuk faz também desde o início da edição, só que ele faz isso de uma forma um pouco mais sutil do que a Carol Conká fazia. E por ele fazer isso de forma mais sutil, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir perceber isso, tanto lá dentro da casa quanto aqui fora. Mas nesses últimos dias ficou mais evidente do que nunca essa prática do Fiuk, e sim, eu vou falar aqui da treta do bolo. Contextualizando o que aconteceu, né? O Fiuk é uma pessoa que tem raiva da Juliette, ele detesta ela já tem um bom tempo. Na verdade, muita gente ali na casa detesta ela, né? Acho que metade da casa detesta ela e a outra metade tá dividida entre pessoas que suportam ela e pessoas que realmente gostam dela, né? Mas enfim, o Fiuk não gosta da Juliette, ele detesta ela desde o começo do programa, né? Eu acho que ele só gostou da Juliette ali no primeiro dia, pra falar a verdade, mas depois ele passou a detestá-la. E principalmente depois que teve aquele problema no confessionário, né? Que a Lumena ficou muito revoltada e o Fiuk sempre lambeu muito a Lumena, né? Ele sempre adorou muito a Lumena, então enfim. Principalmente depois daquele ponto é que ele realmente ficou com raiva da Juliette pra sempre. E a Juliette, ela sempre tentou muito se dar bem com o Fiuk, né? Tanto que ela é fã do Fiuk, no começo ela ficava brincando muito de que iria se casar com ele, essas coisas, né? As pessoas aqui fora até ficaram achando que ela era muito que ela realmente acreditava naquilo, que ela estava sendo muito maluca, mas depois viram que era brincadeira dela, né? Que ela tem um jeito de brincar um pouco diferente. Mas enfim, Fiuk detesta a Juliette. E aí, na liderança do Gil, o Gil colocou, né, Fiuk e Juliette ali no VIP, e o Fiuk, ele fez um bolo, né, um bolo com brigadeiro no centro do bolo, né, que ele chamou aquilo de cobertura, mas não era uma cobertura porque ela não estava cobrindo o bolo, ela estava no centro do bolo, né. Mas enfim, ele colocou ali o brigadeiro no centro do bolo, e o brigadeiro era para todo mundo que estava no VIP, né. E aí, a Juliette foi lá e pegou o pedaço dela, e depois de ter cortado a fatia dela, ela pegou um pouco desse brigadeiro que estava no centro e colocou no bolo. E o Fiuk estava do lado quando ela colocou esse bolo, mas ele não falou nada, né? Aí quando foi depois de um tempo, ele foi lá, olhou pro bolo e ele achou que ela tinha pego o recheio demais, né? Que ela tinha pego o brigadeiro demais e foi passar isso para outras pessoas, né? Ele foi lá, chegou numa roda de conversa em que tava várias meninas, a Vitube tava, a Poca tava, acho que a Thaís estava também, enfim, não lembro mais quais eram as pessoas exatas que estavam ali, mas era essa galera, né? E aí o Fiuk chegou lá falando que a Juliette tinha pego toda a cobertura do bolo. Ele disse que ela tinha pego todo o brigadeiro, né? Que ela não deixou o brigadeiro. E as meninas, elas até riram, né, e tal, e foi isso... Foi dito em um tom de brincadeira depois. Assim que o Fiuk chegou, ele não chegou em tom de brincadeira, mas depois
virou um tom de brincadeira e ele chamou a Juliette, né? Aí quando a Juliette foi lá, ele constrangeu ela, dizendo que ela tinha pego todo o brigadeiro ali do bolo, né? E ela ficou, tipo, muito envergonhada. A VTube até brincou, chamando ela de egoísta. Ele foi brincando, né? As meninas todas ficaram brincando. E a Juliette perguntou quem que tinha ficado sem comer e tal. Aí a Pouca não tinha comido ainda. E a Juliette falou, será que não tem mais leite condensado pra gente fazer mais e tudo? Aí o Fiuk disse que não tinha mais, que agora eles iriam ter que esperar, né? Passar todo o VIP ali pra, enfim, sem o recheio, né? Sem poder fazer o brigadeiro, porque não tinha mais como. E a Juliette ficou muito envergonhada, ela ficou muito constrangida mesmo, até que ela decidiu ir lá pra ver para ver como é que tava aquele bolo, né? Eu acho que talvez ela tenha se tocado que ela não pegou tanto assim. E aí ela foi lá pra ver, a Carla até foi junto, quando ela olhou, tinha ainda muito brigadeiro. Ela ainda pegou lá e deu uma mexida assim pra, tipo, deixar mais evidente o brigadeiro, né? Colocar o brigadeiro mais no centro pra ficar mais evidente. E aí depois, quando as meninas chegaram e viram que ainda tinha muito brigadeiro, aí pronto, aí todo mundo viu o que o Fiuk tinha feito, né? Que ele tinha mentido pra tentar fazer a Juliette se passar de egoísta. Agora sim, o Fiuk foi muito burro de ter mentido quanto a isso, porque bastava alguém na cozinha e conseguia ver que tinha brigadeiro ali, né? Bastava isso acontecer. E bastava alguém olhar ali na despensa pra ver se tinha mesmo leite condensado ou não, porque ele falou que não tinha, mas ele não conferiu. Quando a Juliette foi lá ver, ainda tinha leite condensado, ainda tinha achocolatado, ainda dava pra fazer brigadeiro, né? A Juliette até foi pegando, colocando assim as coisas pra fora do armário. E aí a Juliette começou a chorar. E ela não chorou apenas por causa ali do bolo, né? Porque já estava sendo uma sucessão de ataques contra ela, principalmente vindos do Fiuk, né? Porque o Fiuk sempre foi alguém que atacou ali ela, e naquele momento ela estourou, foi meio que a gota d'água, né? Como as pessoas costumam dizer. E aí depois veio a pior parte de toda essa história, que foi quando o Fiuk entrou ali na cozinha e viu todas as meninas ali ao redor da Juliette, que estava chorando. E aí o Fiuk foi, olhou pro bolo, falou, uai, não tinha isso tudo de brigadeiro não, e tal, né? Como se o brigadeiro tivesse brotado, mas não brotou. Aí ele foi e falou que não tava daquele jeito, e aí a Juliette foi e questionou, né? Você realmente vai querer fazer isso, cara? E ele foi e começou a virar o jogo. Ele virou como se a Juliette tivesse puxado a briga do bolo, como se a Juliette estivesse querendo fazer daquilo uma coisa absurda e tal. E ele até falou que fez o bolo pra todo mundo comer e não sei o que. E ele falou isso com um riso na cara, que eu não sei decifrar direito, mas que muito me incomodou. E que incomodou muita gente, até porque muita gente fez tweets como esse daqui, por exemplo, né? Falando desse jeito do Fiuk falar e olhar pra Juliette naquele momento, né? Que até disseram, né, que era um olhar de desdém, e eu imagino que deva ser mesmo. E ele tentou ali virar o jogo. As meninas que viram o que aconteceu, elas não compraram, elas perceberam o que o Fiuk fez ali. Mas quem não tava ali naquela situação, comprou, né? Então aí, Caio, Rodolfo, Sara, Gilberto, todos eles compraram aquela história. Ainda mais porque eles não gostam da Juliette e fica mais fácil ainda de comprar, né? Quer dizer, o Gil gosta da Juliette, mas enfim, ele é muito... O Gil, né? É o Gil. E, gente, a minha gata tá aqui mexendo no arranhador embaixo, então ela tá fazendo uns barulhos e não tem como eu tirar ela porque é o espaço dela, né? Então, enfim, paciência. Vai ficar esse barulhinho assim meio chato, mas paciência, né? Quem tá no fone de ouvido acho que vai ouvir, quem tá ouvindo de outro jeito talvez não. Mas enfim, vamos voltar aqui ao vídeo. E aí, isso gerou uma discussão ali grande, o Fiuk virou o jogo, e quando foi de madrugada, o Fiuk foi lá e fez mais um monte de brigadeiro, e o Caio tava junto dele enquanto ele fazia brigadeiro, eles ficaram rindo da situação e debochando da Juliette. E aí depois tem aquela cena do Fiuk colocando o brigadeiro assim, né, no centro do bolo, e falando, ah, você quer brigadeiro? Então aqui brigadeiro e tal, né? Sendo que, gente, foi ele que iniciou aquela treta do brigadeiro, foi ele que fez isso, então não tinha lógica ele ser a pessoa que tava ali falando daquele jeito, né? Como se a Juliette que tivesse feito uma coisa assim absurda em cima da falta de brigadeiro. E não, foi ele quem fez isso. E quando foi no dia seguinte, ele voltou nessa questão em um momento em que a Juliette estava se maquiando, o Fiuk viu que ela estava se maquiando, aí ele foi lá perto da cozinha
e começou a falar que agora tinha muito brigadeiro pra todo mundo, né? E ele falou isso olhando pro João, e o João percebeu o que ele estava fazendo, que ele estava falando aquilo para que a Juliette ouvisse. O João percebeu isso, o João não gostou, o João até falou pra ele, né, que perguntou pra que ele estava fazendo aquilo, né, pra que daquilo. E, enfim, depois o Fiuk ainda tentou falar com a Camila sobre isso, tentou fazer com que a Camila achasse que a Juliette estava errada, que a Juliette estava, enfim, que é essa pessoa horrível, que o Fiuk tá tentando pintar ela como uma pessoa horrível. A Camila deu umas cortadas nele, né? Disse pra ele parar com aquilo e tudo. Então, ele não conseguiu fazer o que ele queria com algumas pessoas da casa, mas conseguiu com outras, né? E é exatamente isso que é o gaslight, né? O Fiuk distorceu os fatos para fazer a Juliette acreditar que ela estava errada, e depois quando a Juliette viu que estava certa e foi lá, mostrou que estava certa, e todas as meninas ele viram que ela estava certa, ele tentou virar o jogo como se ela tivesse feito o que ele fez, como se ela que tivesse puxado aquela situação. Isso é um tipo de violência psicológica muito comum e que é muito mais comum homens fazerem com mulheres. Como eu disse, mulheres também podem fazer isso, tanto que a Carol Conká fez isso com a Arcrebiano, mas é uma prática que a gente vê acontecendo muito mais de homens contra mulheres, porque geralmente essa prática acontece mais de quem está em uma situação de poder, quem está numa situação ali um pouco mais elevada socialmente dizendo. E na nossa sociedade, homens estão sim em um patamar mais socialmente visto como elevado do que mulheres, né? Mulheres são um grupo social que está abaixo dos homens nessa hierarquia que fazem socialmente. Então, por isso que é mais comum ver homens praticando isso. Inclusive, eu já tive ex-namorado que fazia isso comigo, né? Já tive dois que faziam isso comigo, que faziam esse gaslighting comigo. E é uma situação horrível, horrível mesmo, é péssimo. E. Ai, horrível, horrível. E essa não é a primeira vez que o Fiuk faz isso, porque se vocês lembrarem lá no começo do jogo, né, na primeira semana, quando teve a treta do Fiuk com a Carla por causa da Xepa, o Fiuk fez essa mesma coisa, né? Ele tentou fazer parecer que a Carla tava tendo um overreaction, que a Carla tava ali fazendo um drama, que a Carla e os outros participantes e as outras pessoas que estavam na Xepa estavam falando que iriam passar fome, sendo que quem falou isso foi o Fiuk, né? Sendo que quem tava ali sendo mesquinho quanto ao que poderia ou não ser comprado era o Fiuk. E naquela situação ainda teve o agravante da Carla não ter conseguido falar em nenhum momento, né? Porque, se vocês lembrarem bem, ela tentou falar várias vezes e sempre ela era cortada, seja pelo Fiuk, principalmente pelo Fiuk, mas às vezes também ela era cortada pelos sertanejos, né? Enfim, muitas vezes alguém cortava ela, né? Até que culminou nela ter saído ali, né? Dito que não queria mais e o Fiuk ter ido atrás dela. Depois, quando o Fiuk passou essa situação para as outras pessoas, é que ele fez o gaslight, né? Quando ele foi contar, principalmente pra Lumena e pra Carol Conká, ele falou como se ela, a Carla e todas aquelas outras pessoas, inclusive os sertanejos, estivessem feito o que ele fez, né? Então, o Fiuk, ele faz isso de distorcer os fatos com muita frequência, né? Ele já fez isso em outros pontos pequenos, mas os maiores foram esses. Aquele lá no começo, na primeira semana, e esse agora com a Juliette. E como ele é uma pessoa ali que fala de um jeito mais calmo, né? Que ele fala ali de um jeito mais tranquilo, ele consegue fazer isso melhor. Ele consegue fazer isso de uma forma mais convincente para as outras pessoas. Porque ele é alguém que passa essa confiança toda para os outros enquanto ele tá ali detonando a pessoa injustamente. Inclusive, eu fico me perguntando se naquele curso que o Fiuk fez sobre machismos ele não viu sobre gaslighting, né? Se ele não foi um bom aluno nessa matéria, nesse quesito, né? Porque é algo que ele definitivamente fica fazendo o tempo inteiro. Mas, para além do gaslighting, a gente tem que pontuar um outro fator aqui que torna o Fiuk muito machista, que é o fato de como ele fala sobre a Juliette, né? Especificamente sobre a Juliette, mas como ele também já falou sobre a Carla, né? Sempre que ele iria falar da Carla, ele falava de um jeito muito duro. Mas com a Juliette foi pior porque ele foi para um ponto que foi realmente sexista. Que foi dele ter dito que ela dá em cima de todo mundo, que ela quer ficar com todo mundo. Ele foi falar da Juliette usando pontos que são realmente ataques machistas. E, gente, um homem falar isso de uma mulher é muito pesado. Ainda mais de uma mulher que ela nem deu em cima de verdade de ninguém, né? Ela só fica brincando ali com todo mundo. E é isso.
Mas o Fiuk não, pra poder demonizar ela, pra poder descredibilizar ela, ele ataca ela no âmbito sexual, né? No âmbito da sexualidade dela, da expressão de sexualidade dela, né? E ainda pega as brincadeiras dela e coloca ali como se fossem a coisa mais verdadeira do mundo, como se ela estivesse realmente fazendo aquilo de verdade. Sendo que, gente, ela não faz. Ela não faz. E outra, o Fiuk inúmeras vezes ele endossava as brincadeiras dela, né? Quando ela iria brincar com ele, nas últimas semanas, ele endossava, quando eram brincadeiras nesse ponto, né? Quando ela brincava de dar em cima dele. Porque quando ela brincava com ele de outras formas, ele ia lá e cortava, né? Ele dava uma cortada nela. Sendo que quando eram outras pessoas fazendo as mesmas brincadeiras, ele não dava esses cortes. Mas ele atacar ela no âmbito da sexualidade dela, mostra que ele não aprendeu absolutamente nada com aquele curso de desconstrução de machismos que ele fez. E ainda mais o fato dele usar gaslighting contra ela é algo ainda pior. E também quando o Fiuk entrou no programa, né, no começo ali já tiveram várias pessoas que disseram que ele estava fazendo o personagem, que fora da casa o Fiuk não era daquele jeito super tranquilo, super good vibe, super namastê, né? Tanto que a Mel Maher, ela falou de um caso específico em que o Fiuk ele foi super grosso e descredibilizou o trabalho de roteiristas de um programa da MTV, que ela também era uma roteirista, né? Que ele debochou do trabalho dessas pessoas, que ele foi lá e quis refazer todo o trabalho delas e desconsiderou bastante tudo que elas fizeram e que ele não deu, ele não tratou elas com educação. Ela e as outras pessoas da equipe, tá? Eu tô falando no feminino, mas tinha homens também, mas eu tô falando das pessoas. Mas enfim, ele não tratou essas pessoas com respeito, ele não tratou com educação. Ele foi simplesmente a pessoa que pegou ali o roteiro que tinham feito, fez um monte de corte, falou tudo que iria mudar, não aceitou que ele fosse o coadjuvante do programa, ele mudou para que ele fosse o personagem principal do programa, né? O apresentador principal. Então ele foi lá e mudou tudo que estava estabelecido. E o programa não deu certo, né? A Mel Maher, ela até saiu do programa um pouco antes, porque ela não queria trabalhar naquela situação, e o programa não durou muito tempo e acabou não dando certo. Mas para além disso, a gente tem que ver também que outras pessoas, quando a Mel Maher, ela falou disso, outras pessoas que trabalharam com o Fiuk disseram que também tinham passado por situações semelhantes com ele, né? Que ele tratava as pessoas muito mal mesmo. E aí a gente lembra que o Fiuk, dentro da casa, ele já falou que ele passou por situações ruins inúmeras vezes com trabalhos fora da casa. E aí quando a gente pega esse relato da Mel Maher, quando a gente pega relatos de algumas pessoas que fizeram assim pontualmente, que já trabalharam com ele, e a gente vê o que ele tem feito dentro da casa, a gente vê que ele não foi vítima nessas situações, né? Nessas situações específicas de coisas ruins que aconteceram com ele no trabalho. Porque pessoas que debocharam das roupas dele, aí é algo que vai além. É algo que ele não tem culpa. Mas enfim, das pessoas reclamarem do comportamento dele, aí sim, ele tem culpa, porque ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa que distorce os fatos, ele é uma pessoa que tenta se colocar como o centro das atenções, né? E é curioso porque eles criticam muito a Juliette por isso, por ela se colocar no centro das coisas, mas ele faz isso também. Só que ele faz isso de uma forma muito pior, porque ele faz isso realmente rebaixando os outros, né? Isso na vida dele fora daqui, e dentro da casa ele tem meio que feito isso também, de uma forma mais sutil, mas tem feito. E algumas páginas têm mostrado o Fiuk como um menino de ouro, né? Um menino que lava a louça, um menino que arruma a cama, um menino que tenta deixar tudo organizado, um menino que se preocupa com todo mundo. Mas o Fiuk não é essa pessoa, ele não tem se mostrado ser essa pessoa. Ele tenta ser essa pessoa, mas ele não é. Ele não faz as coisas se importando com todo mundo. Ele faz as coisas se importando com ele. E ele não estaria errado dele fazer as coisas se importando com ele, desde que ele não estivesse tentando passar essa imagem, né? Desde que ele não estivesse tentando se vender como alguém que faz as coisas pelos outros, né? Porque se ele só fizesse as coisas por ele, assumindo que era por ele, não teria problema, porque a gente tem que fazer as coisas pensando primeiramente na gente e depois a gente pensa nos outros, né? Mas o Fiuk não, ele tenta vender essa imagem e várias páginas aqui fora têm comprado essa imagem. Agora, depois dessa treta do bolo, eu acho que as coisas vão diminuir um pouco, porque depois da treta do bolo eu não vi tanta postagem assim, querendo colocar o Fiuk como um garoto maravilhoso, né? Então acho que talvez as coisas mudem um pouco mais, né? Ou talvez mudem só até as pessoas esquecerem dessa distorção de fatos que ele fez, só até o ponto das pessoas esquecerem desse gaslighting
como as pessoas esqueceram quando ele fez isso com a Carla, com o Caio, enfim, com aquelas pessoas que estavam ali na xepa da primeira semana. E eu diria que das pessoas que estão ali dentro da casa, o Fiuk é uma das que eu tenho mais ranço. É assim, primeiro Sarah, depois o Arthur, depois o Fiuk. O Arthur só tá na frente do Fiuk pelo que o Arthur fez diretamente com a Carla, né? Porque ele foi abusivo diretamente com a Carla. Inclusive, eu fiquei muito chateada da Carla ter saído, né? Das pessoas terem votado pra Carla sair. E tiveram muitas pessoas que votaram pra Carla sair porque viam ali no Rodolfo alguém pra shippar com a Juliette, porque tem gente que faz esse chip absurdo, que é um chip que não faz o menor sentido e quem gosta da Juliette não deveria fazer esse chip de jeito nenhum. E teve muita gente também que votou pra Carla sair depois que viu o pedido de desculpas, aquela conversa do Rodolfo com o Fiuk, né, em que ambos choraram e tudo mais. As pessoas se tocaram daquilo, né, as pessoas acharam lindo. Mas quando foi pouco tempo depois, né, não lembro se foi exatamente no dia da eliminação da Carla, se foi no dia seguinte, mas o Rodolfo comentou que o povo tava fazendo mimimi, né, ele disse que se ele tivesse feito algo grave, ele teria saído da casa, e que aquilo era muito mimimi do povo. E até o Arthur, gente, o Arthur foi lá e corrigiu ele dizendo que não era mimimi, né? Que o que ele fez tocava na dor de muitas pessoas e que aquilo não era mimimi. Então o Arthur foi ali, enfim, jogar isso ali, né? Foi a voz da razão naquela conversa. Então assim, gente, o Rodolfo ele não mudou os conceitos dele. Eu espero que ele mude em algum momento, mas até então ele não mudou os conceitos dele. E aquela conversa que ele teve com o Fiuk não foi o suficiente para que ele percebesse o que ele fez. Porque depois daquilo, ele já falou que era mimimi do povo, que era reclamação à toa do povo, né? Mas aí quem saiu foi uma mulher, né? Porque os erros de uma mulher são muito maiores do que os erros de qualquer homem, mesmo quando essa mulher não errou. Porque vamos lembrar que não foi a Carla quem foi abusiva, foi o Arthur que foi abusivo. A Carla só acreditou nele, né? Mas enfim, passou, agora vamos torcer para que a Carla fique bem, porque ela tem sofrido muitos ataques ainda, desde que ela saiu, né? Ela vem sofrendo ataques, as pessoas estão atacando ela por causa dela ter acreditado em um homem. Isso é absurdo, porque ela foi a vítima daquele relacionamento abusivo, então ela não deveria estar sendo atacada, né? Chegou até ao ponto de sair matéria porque fotógrafos disseram que ela estava ignorando fãs, sendo que ela estava ignorando era um cara que estava com uma banana podre para entregar para ela, né? Na frente ali do estúdio da Multishow. Carla, trouxe uma banana pra você, Carla. Gente, olha ela. Pena que passou direto, não deu nem uma boa noite. Carla, é isso. Tomando um vácuo. Então assim, gente, parem de atacar a Carla. Parem de atacar a Carla. Já passou e ela nem fez nada de errado ali dentro da casa pra estar sofrendo esses ataques, né? Vamos parar com isso. Os erros ali são do Arthur, não da Carla. Enfim, esse foi o vídeo de BBB da semana. Agora vamos esperar pra ver como serão os desdobramentos do Arthur líder, né? Provavelmente ele vai indicar a Juliette ou o João, né? Ele tem esses dois aí pra ele poder mandar pro paredão e ele tá pendendo mais pra mandar a Juliette. Se ele mandar a Juliette, Juliette provavelmente vai puxar a Sarah. Casa deve ir no Rodolfo, se isso acontecer, e o Rodolfo deve puxar o Gil, e vamos ver como é que vai se dar toda essa confusão, todo esse caos, né? Mas eu só sei que eu quero que a Sarah saia logo, então se a Sarah for pro paredão, é nela que eu vou estar votando, tanto quanto eu votei para que o Rodolfo saísse, talvez até mais, né? Porque eu já votei muito pro Rodolfo sair e ele não saiu. Eu acho que eu votei até mais pro Rodolfo sair do que eu votei pro Prior sair na edição passada, naquele paredão com a Manu. E eu votei muito pro Prior sair, muito mesmo. E eu acho que pro Rodolfo eu votei ainda mais. E pra Sarah sair é que eu vou votar mesmo. Porque, né, gente? Sarah B17, que fica aí debochando da pandemia, é alguém que eu odeio. Eu odeio. Mas enfim, eu quero muito saber o que você tem a dizer sobre todas essas situações, então diga aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Quero lembrar que a gente tem uma chave Pix que você pode contribuir com o valor que você bem entender, e quem não puder contribuir com a chave Pix, basta você dar um like nesse vídeo, que isso já ajuda muito, e pegar o link e compartilhar por aí, porque isso ajuda muito mesmo no engajamento aqui do Transmissão, né? Não só no engajamento, mas também a espalhar o meu vídeo por aí. E também não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema.
A gente se vê na próxima. Até mais. Olha só quem tá com roupinha de Pikachu de novo. E agora eu fiz bochechinhas aqui, né? Pra ficar mais Pikachuzinha. E aqui nas costas eu fiz as listras. Tudo de feltro, né? Fiz e colei. Muito lindinha, muito fofinha. Pikachu linda. Maravilhosa. Diva poderosa.